Programa não recomendado para menores de 10 anos. Concerto épico do HP se aproxima da reta final. Fudebas brasileiros contra a procrastinação. Nightfall enfrenta a Texas Instruments. O marrom celeste marrom celeste para o TK-90X. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos. Sejam bem-vindos ao episódio número 75 do Repórter Retro. Esta mesa está um pouquinho reduzida hoje, apenas triangular. Quem está aqui comigo, Juan Carlos Castro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o César Cardoso. E eu aqui, Giovanni Nunes, arrumando espaço aqui na mesa, porque parece que chegou alguém. Tava reclamando do tamanho da mesa, ela acabou de aumentar, né? Isso. Quem é o aumentador de mesa aí? Sou eu. Eu quem? Diga seu nome. Eu quem, seu nome? João Cláudio Fidelis. Eu falei pra não dar calmante pro João, ele ficou assim, ó. Bom, agora que a mesa foi aumentada, podemos começar com as efemérides e nós temos uma sessão de efemérides muito magrinha, mas que tá vindo tsunami aí nos 2 próximos repórteres retro, aguardem, e essa efeméride é toda do Giovanni, vai. Preparem seus guarda-chuvas e capinhas de chuva para o mês que vem. Mas, vamos logo falando assim, né? Este mês temos o aniversário de 35 anos Apple II GS. Para quem não conhece, né, o Apple II GS ele é a evolução do Apple IIX, projeto em ponto da Apple, no começo da década de 80. Teve várias indicações de retornar a máquina que saiu, né, o Apple II GS, G e S de Graphic and Sound. Ele foi lançado no dia 15 de setembro de 86. Gerou um mini quase processo da Apple Record, porque na época a gravadora dos Beatles, né, a Apple Record e a Apple Computers tinham um acordo que eles não se meteriam a fazer nada com relação a som, mas isso acho que os advogados conversaram um pouquinho a respeito e definiram que estava tudo bem. O Apple II GS era totalmente compatível com o Apple II Enhanced. Ele tinha um chip chamado Mega, né, e o Mega literalmente era um Apple II Enhanced on a Chip. Não era um Mega Drive. Só não tinha o processador e as memórias, né? Mas toda a eletrônica necessária estava lá dentro. Ele tinha já uma boa evolução na parte de... No caso, ele conseguia exibir no máximo 16 cores, uma paleta de 4096, né, 12 bits, que nem uma Amiga. Ele tinha resolução máxima 320 por 200 em modo 16 cores, ou uma resolução de 640 por 200 em 4 cores, mas tinha uma gambiarra no chip de vídeo que permitia que o processador de vídeo ficasse trocando a paleta de uso. Inclusive ele tem um modo de vídeo que literalmente o processador, que é o 65816. Obrigado, o 65816 e o chip de vídeo, eles ficam brincando de ficar trocando, inclusive trocar a paleta a cada scanline, ou seja, a máquina consegue exibir teóricas 3.200 cores na tela. Vamos conter o entusiasmo um pouco aí, Giovanni, senão a gente acaba reproduzindo dentro do Repórter Retro aquele episódio que a gente não fez. Sim, e só para terminar, né, ele tem um chip de som da Ensoniq que fazia sintetizador de áudio naquela época, e toda a evolução do Apple II e coisas que ele pegou do Macintosh, coisas que ele pegou do Apple III e por aí vai. Mas isso aí é papo por um episódio. Assim, a gente não achou muita coisa de comemoração do aniversário, mas há 5 anos há 5 anos atrás, né, ele recebeu uma atualização do ProDOS. Aliás, o ProDOS está sendo atualizado ainda. Recentemente. Sendo que esse presente respinga para donos de Apple IIc, de Apple IIe, né? Ele recebeu em agosto, finalzinho de agosto, um jogo novo, né? Era um jogo de Atari ST que o pessoal da Brutal Deluxe portou parece que arrumaram o código-fonte e portaram pro GS, joguinho novo, ó, que é o Bill Palmer, é um adventure point and click gráfico, né? E só porque a gente é maluco, né? Um link aí que ninguém entendeu, ninguém aqui do podcast entendeu nada, porque parece que tá escrito em grego. É porque está. Ah, é? Pode acontecer, inclusive. Pode acontecer, né? E uma pequena errata.
Você falou que ele tem 4.096 cores paleta igual a Amiga, 16 cores simultâneas, mas na realidade o Amiga tem 32 cores simultâneas. Não, então, ele tem 16 cores simultâneas, mas ele tem um modo de vídeo que consegue exibir 3.200 RGB. É, tipo o RAM, né? O Modify. Mas o RAM você não tem todo um espectro. Ele tem, em tese. Mas sim, acaba essa CPU fazendo essa brincadeira. E falando em CPU... Aumentou de novo a mesa, ou não? Olha, abrimos um novo Chegou o ex-funcionário da CPU. É? Não, ex-articulista da CPU. Já escrevi um artigo pra lá, alguns artigos. Nunca fui pago com cheque sem fundo, inclusive. Colaborador. Colaborador. Hoje em dia tudo é colaborador. O cara só colabora, salário é outra história. Eu tô pedindo muito, cara. Você não recebeu aquela camisa dizendo de voluntário? Posso ajudar? Tô chegando levantando defunto, né? Levantando os mortos. Isso, chegou pra chamar Zeus. Rise from your grave. Ricardo Necromancer. E olha, Necromancer, João, Necromancer é a palavra correta, porque aquele concerto épico do HP 9825 do Kirosmar, que está se arrastando por meses e meses, ele continua e está chegando perto, finalmente. Tá na parte 12, sendo que as últimas duas partes foram para consertar o módulo de display e teclado. E demorou, hein? E os vídeos não são curtos não, hein? Tem vídeo com... Tudo bem, nem se compara se a gente for comparar o Jambeta, mas... Não, ele tá sendo mais Jambeta que o Jambeta. Mas o Curious Market, ele tem vídeos razoavelmente 20 minutos, né? Mas ele é tipo aqueles seriados com é tipo ele da fantasia, né? Tem sempre um ator convidado. Aliás, um monte de atores convidados sempre, né? O que mais tem é ator convidado, né? Sinto falta do Tatu aí nessas 12 partes de vídeo. Ele conseguiu arrumar um módulo, tinha um circuito integrado dentro desse... Porque o maior problema nesse caso foi o display, né? Ele tem um circuito integrado que é um 74LS e dígitos de display ao mesmo tempo, na mesma pastilha. E ele conseguiu substitutos para ele, acreditem se quiser. Com uma luz um pouquinho só diferente, mas na frente daquela tela, por trás daquela tela translúcida, o aspecto acabou ficando exatamente igual. É porque o KDP é keyboard, né, display, e o P eu não lembro o que significa. Keyboard display, porra qualquer. Imaginamos que, para dar sorte, o conserto termine na parte 13, né? Isso se o conserto da impressora não complicar também, né? Eu acho que sabendo que é conserto de impressora. Sabendo que é impressora, exatamente o que eu ia dizer, né? Lembre-se que as impressoras são criações do diabo para atormentar o ser humano. Exatamente. Então vai durar mais umas 7 partes, pelo menos. Contanto que não dê mais 5, tá tudo bem. E essa série do Curious Market vai ganhar o título da mais longo processo de restauração que já passou por aqui, né? O maior problema é que ele já tá entrando naquela vibe de Dragon Ball, que ele tem que explicar tudo o que aconteceu, que as pessoas já não lembram mais. Contanto que ele não fique 15 minutos fazendo um discurso bombástico no início do vídeo, tudo bem. Não, ele vai começar assim, previously on Curious Market Restorations. Eu preciso arrumar alguém com aquela voz grave e solene que faz esse previously pra fazer gags pra gente, mas eu divago. Chega de Dragon Ball e vamos pro nosso emérito fundador? O patrono da sessão, né? Sem ele, essa sessão não existiria. Ele resolveu voltar as baterias dele para uma empresa em particular, né? Isso, né? Acho que não tinha nenhum Commodore para ele consertar. Ele resolveu consertar, né, alguns Texas que estavam sobrando. Alguns 5. E ele são 6 na verdade, porque, né? Além dos TI 99 4A, 5 placas mães de TI 99 4A, tem um portátilzinho da Texas. Tem um CC40. Eu nunca vi CC40, pra mim era uma completa novidade. E se não me falha a memória, eu vendi pro César, não foi? Isso, mas esse é o CC40 Plus. Não é o CC40 normal, não. Não, é porque o CC40 Plus tem uma porta de cassete. Não foi oficialmente lançado, porque a TI a TI saiu antes do mercado de computadores pessoais. Então esse C40 Plus está na mesma situação assim, do 99.8? Por aí.
É uma mosca branca, gente. Isso é uma mosca branca e eu nem sabia. Então o que você tem não tem interface de cassete? É compatível. É compatível. O CC40 oficial não tem interface de cassete. Nenhum. Teria o CC40 Plus. Mas enfim. 99 que tem um monte, né? Ô Giovanni. Oi. A gente já falou de CC40, vamos falar rapidinho dele então? Vamos inverter? Pra começar. Porque, assim, é muito simples. Primeiro, alguém empacotou com uma cara feia dele. Coitado do micro, hein? Não, o cara não empacotou, ele fez um misto quente, né? Ele fez um misto quente. A PCB que estava em cima de uma das duas placas de mãe estava quebrada, mas ele só precisou reconstruir as trilhas e pronto. Tudo funcionando como deveria. Esse foi tranquilo. Ufa. E nesses 599 4A houve mistura de tranquilo e não tranquilo e uma coisa horrenda, que alguém seria um VDP ao contrário. São os vários extremos, né? O primeiro era aquela proteção de RF, né? A blindagem de RF que hoje em dia só serve para atrapalhar, né? Literalmente soltou e estava atrapalhando. Só que no caso do Texas é um pouco mais complicado, porque a blindagem também é o dissipador de calor do VDP, e você não quer que o seu VDP fique sem dissipador de calor. Então não dá para pegar e jogar fora que nem você faz com vários outros modelos de... Será que não caberia, por exemplo, pergunta de quem não sabe, não caberia colar, por exemplo, o dissipador de calor direto no VDP? Dá pra colocar um dissipador, não muito alto, mas dá. Eu vejo muita gente fazendo isso, principalmente com o Commodore, por causa que tá naquela caixinha metálica, né? Aí eu vejo uma galera que às vezes tira por qualquer motivo e coloca e acrescenta ali, coloca um dissipadorzinho de calor ali nele, baixinho mesmo, alguns dissipadores, eles bem pequenininhos, vai de boa. O 128 ele tinha um dissipador barra tampa de RF, porque vários buracos na tampa no RF batiam e encostavam em alguns chips. E literalmente democratizavam o calor para toda a placa. Não, agora que fiquei pasmo. O VDP não queimou. Do segundo, encaixaram o VDP errado e não queimou. Olha, sorte do VDP, sorte da placa, sorte de tudo. Em compensação, duas máquinas que tiveram 9.900 morto. E aí eu me pergunto, onde cargas de água você encontra um processador TMS 9900 substituto? Será que ainda tem new old stock disso em algum lugar? Estoque de um bagulho desse. Ou então ele pega de TI de TI 99 que foi pro céu do TI 99. Uma pergunta que eu faço. A gente vivia perigosamente então com um Expert sem dissipador no VDP? Muito provavelmente sim. Mas o Expert, eles colavam uma chapinha de metal vagabunda em cima do VDP, né? O Hotbit também tem uma chapona, né? Enfim, com todos os problemas, tudo que a gente tem comentado, enfim, que a gente fica zoando Expert e Hotbit, eles têm uma enorme vantagem, especialmente de Expert, sobre o TI 994A, que tem um pouquinho mais de espaço, né? Dentro. Então ajuda. Tem um pouco mais. Não deve esquentar tanto. Tem que lembrar isso. E o último... Vamos sair do Texas e vamos pra Inglaterra? Faltou o último grande concerto dele, né? Que ele não fez nada. Foi. Essa placa foi lá, testou, examinou, olhou e tá tudo funcionando. Não tá bom. Esses são os melhores. Ou os piores, né? Esses são os piores, porque assim, se vem pra cá é porque deveria estar com problema. E esse é o pior tipo de defeito, aquele defeito à prova de técnico, que o técnico chega perto e funciona. Gente, não tem um vídeo de Porta dos Fundos sobre isso? Mas realmente uma situação bem desagradável de chegar aí. Eu vou catar esse vídeo do Porta dos Fundos e botar o link porque vale a pena. Todo mundo vai se identificar. Isso é uma verdade desde que existem máquinas na face da Terra. Computadores ou não. Agora vamos. Vem cá, estreia isso aqui no Rise ou. Esse cara, o Adam Wilson? Esse cara estreia. Olha. Eu assisti, eu acho que. Algumas coisas estão me parecendo familiares, acho que eu vi no YouTube esses vídeos. Não é o cara do Beach Boys? Não, é Brian Wilson. Não. Esse aqui não é vídeo, isso aqui é imagem e texto. Sim, mas eu acho que ele também fez vídeo. Eu vi exatamente recentemente esse, um monitor
Eu tenho quase certeza que é um monitor desse, que esse monitor que ele tá desmontando é um monitor igualzinho que eu tive, aquele Philips RGB. Só que não é um Philips RGB. E a outra máquina que ele tá, eu também tava vendo uma manutenção de um Acorn Arquimedes esses dias. Só que não é um Philips quase RGB. Certeza que é um. Aliás, eu acho que é porque o problema o defeito um dos defeitos que ele teve aqui é semelhante, do botão de power, eu teve que trocar que fica lá atrás, né? Ô, Ricardo? Isso. Esse monitor é exatamente igual ao monitor que eu tive, com a diferença que ele vem o símbolo da Acorn e não vem escrito Philips. Essa é a diferença. Ou seja, tanto a Philips quanto a Acorn compraram no mesmo AIM, né? Fala, normal, segue o jogo. Vocês estão de inocente na história, né? Porque esse monitor aqui também a Commodore vendia como 1084S, tá? Não acho que não era esse o 1084S, não. Também, o famoso botão lá. Sim, o 1084S é uma pletora de monitores, porque dependendo de onde a Commodore comprava, tinha uma cara diferente, tinha umas quadradinhas, tem também esse modelo, que inclusive também tem infeliz do botão atrás, que só serve pra dar problema. É isso? O meu monitor chegou a um ponto, Ricardo, o botão deu defeito, eu fui lá e desligou direto. Ricardo, no próprio texto tem uma etiqueta enorme escrito Philips dentro dele. Tem. E ele diz explicitamente que é um CM8833 Mark II. Sim, é exatamente o monitor que eu tinha. Na verdade, esse é o monitor da Philips. A Philips fez alguma coisa. Tubo de imagem. Quem diria? Não, mas é o monitor o original é Philips. Se a Commodore e a Acorn compraram, tiraram a marca da Philips e colocaram a marca delas, beleza. César, a Commodore comprou da Hyundai, da Samsung, da Philips. Assim, ela literalmente quero comprar um monitor. Quem tá vendendo mais barato? Apareceu um vendendo 2 centavos de dólar mais barato que aquele outro, troca. Compra deles. O outro reduziu o preço em 4 centavos, troca de volta. Vocês lembram do Sync Master 3? Sim, claro. Agora ela fez rebrand desse monitor. Tem um Sync Master 3 Commodore. Meu Deus. Mas pra usar em PC, né? Não Amiga. No Amiga? Não entrelaçado. Ele era não entrelaçado. Por acaso é o 1942? Acho que é um irmão do 1942. Enfim, basicamente o problema desse Acorn AKF17 era que o botão de liga e desliga não estava funcionando. Ele travou, quer dizer, ele não estava travando mais. Você tinha que ficar segurando o botão de liga e desliga para o monitor ficar ligado, E para isso ele teve que desmontar todo o monitor e inclusive tem aí umas dicas interessantes pra galera que é maluco o suficiente para desmontar monitor de CRT, monitor de tubo. Outra coisa interessante é que na hora que ele achou o botão substituto, a armação de metal que fixa ali na placa era diferente, então ele teve que usar, desencaixar a marcação de metal do outro botão, do botão ruim, para trocar, e tem todo um artesanato aí para isso. Diga-se de passagem, esse problema do botão acomete 13 a cada 10 monitores desse modelo. Bom, como esse não é um podcast sobre CRT, e também não é um podcast sobre botão, né? Desculpa, Fredon, não é um podcast sobre CRT. Você tá querendo dizer? Não é o Lopes? Não, ainda não. A gente pulou. Tem o Arquimedes. Sim. Ele consertou o monitor por um bom motivo, pra ligar o Arquimedes, Juan. Calma. Sim, porque vieram duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, é um Arquimedes A3000, que é quase que carne de vaca no Reino Unido. Embora para você trazer de lá é meio complicado, mas não foi o caso. É quase o preço de comprar uma vaca. Quase o preço de comprar uma vaca. E é o problema de sempre, né? Sim, tem até meme. Não, bateria, né? A velha e boa bateria recarregável de níquel cádmio da Varta, soldada na placa-mãe, A mesma maldição. É a mesma maldição que que basicamente todo mundo que tem ou teve Amiga 500 Plus na vida sabe do que se trata. Tem fotos bonitas, inclusive uma aqui que ele tem um bolo. Um bolo de chocolate, a bateria. Não é um bolo de chocolate, no máximo é uma moeda, não é preto. É um bolo de canela. E obviamente a bateria a gente estava fazendo a parte dela, O que ela faz melhor, que é a cagada. Matar, esmagar, destruir.
teve que ir lá tirar a bateria, dar aquela limpeza. Ele aproveitou para dar um trato no micro, então algumas coisas ele fez de expansão, né? Por exemplo, que tinha uma sequência de alguns componentes que não tinham sido colocados, ele soldou soquetes e então ele colocou expansão para serial, se não me engano. Instalou uma CR2032 no lugar, né? Convenhamos, né? Viva. Fez upgrade das ROMs. Isso, fez upgrade das ROMs e botou mais coisa. Acho que agora ele botou a expansão da serial, se não me engano. Uma coisa interessante, apesar do estrago da foto, né? Que a gente vê a terra, realmente parece terra na placa, depois da tremenda limpeza que ele fez, assim, não foi uma coisa muito feia, né? Não, foram necessárias várias soldagens de trilhas, mas só que ficou muito bem feitinho, praticamente não dá pra ver. Mas foi assim, não funciona. Aqui onde está descontinuado, solda. Testa, não funcionou, outra coisa. Tem outra trilha que está descontinuada, solda. Testa de novo, outra coisa não funcionou, outra. Tem umas 4 ou 5 emendas que ele teve que fazer, mas você vê no resultado final, você nem enxerga isso. Gente, só um detalhe, só uma observação. Ele trocou a bateria, mas esse não é o problema. Teve o teclado, né? O problema é o teclado. Tipo, ele trocou a bateria porque ele sabia que esse micro tem uma bateria Varta e nem olhou o que estava acontecendo. Foi trocar a bateria. Depois ele foi realmente olhar qual era o problema, e o problema era que o teclado não estava funcionando, né? Os programas supervisor davam no keyboard present, e aí ele teve que abrir, né? Não tinha nenhum LED status funcionando. Aí ele teve que trocar todos os soquetes de teclado dentro da placa-mãe. Também trocou do mouse, né? Limpou, enfim. Tirou o conector para limpar, né? Para ver se limpava alguma. O problema, né, César, é que do lado da bateria estava o conector do teclado. Tô vendo aqui a lista dos capacitores que ele trocou. 12, 14, 21 capacitores trocados. Que máquina bonitinha é essa, hein? Olha, se eu estivesse nos meus tempos de acumulador, eu já saía correndo pro ebay.com, pro Toolcar pra procurar um. Não, o 3020 é mais bonito. Cara, não estimula meu vício, cara. Amigos, tem que ajudar as pessoas a se livrarem disso, não estimular. Né? E aí, depois desse trabalho todo de limpar, de limpar a solda, de limpar corrosão, aproveitou, trocou ROM, etc e tal. Tá funcionando? Não. Não. O teclado voltou a funcionar, mas em vez de botar no RISC-OS, botava no supervisor de novo, né? Dava um erro de Power On Self-Test, né? Ele teve que ficar lendo o LED de atividade de disco para descobrir qual era o erro, né? Ele não estava conseguindo ler a RAM de CMOS, né? Que significa que sim, ele teve que meter a mão nas 853. Ou seja, tem que fuçar nas entranhas da arquitetura do Arquimedes. Né? E aí, obviamente, descobriu que a cagada estava muito maior do que parecia a princípio, né? Um monte de via tava quebrada, né? Etc e tal, obviamente, né? Isso, o dano da bateria foi insidioso, não era assim visualmente espetacular, mas tinha quebras de contatos aqui, ali, difíceis de ver. É literalmente o meme que ele posta no começo da narrativa, né? Do I am Darth Varta. I am Darth Varta. É o lado negro da força. É o Darth Varta, destruidor do seu amigo. E aí, né? E aí sim, ele teve que trocar todos os capacitores, porque já teve que trocar teve que trocar todo mundo, né? Embora aí quando tinha um pouquinho mais cuidado com o que ela comprava de capacitor do que a Commodore. Mas a Commodore não tinha cuidado nenhum, né? Não é referencial pra ninguém, né? Mas essa aqui era a máquina do brand BBC, né? Ela meio que substituiu o BBC Micro nas escolas. E era pra ficar ligado o dia inteiro. Exatamente. E olha, máquina na mão de aluno é o melhor teste de resistência que você pode fazer pro hardware. Porque aluno não é... lembre-se que eu falo sempre, o aluno é o espécie mais próximo do ser humano que existe. Então assim, bota na mão deles, deixa eles ver se a máquina aguenta. Mas espera aí, não é só isso.
Aí ele conseguiu, resolveu tudo, limpou, trocou o capacitor, botou. Foi testar o mouse. O mouse só funcionava para os lados. Sim, mais uma cagada feita pela bateria. Nossa. Né? E, não, assim, vamos entender como funciona a interface mouse do computador. Né? E aí, mais uma vez, né? Mais linha, né? Mais via quebrada, aquelas coisas todas básicas, né? Entendeu? Porque você acha que é realmente ainda mais insidioso do que parecia a princípio. Aí depois que ele teve que fazer todo esse trabalho, limpar, descobrir tudo, não sei o que tá cagado. Aí finalmente ele conseguiu botar, inclusive com o mouse funcionando, o que significa que o RISC-OS está usável. E aí o resto foi a coisa mais básica, tipo limpar eventual sujeira na placa-mãe com ar comprimido, né? Enfim, fazer uma limpeza, não chega a ser um retrobyte, mas fazer uma talvez seja um retrobyte, né? Mas tá bem limpinho, tá bem branquinha a máquina. E aí, nesse momento, está tudo funcionando perfeitamente. Não significa que esteja tudo funcionando 100%, porque nunca sabe o que é que a Darth Varta fez. Uhum. Mas a princípio temos um final feliz. A princípio temos um final feliz. Perto de um final feliz. Seguindo adiante, agora podemos falar do Neo Lopes, né? Ele teve as voltas com a placa-mãe de Amstrad CPC 61, se recusava a ser consertada. Depois daqueles atos libidinosos que ele praticou com a interface de cassete no Repórter Retro anterior, ele gostou de mexer com a Amstrad, né? Ele gosta, né? O cara tava num fórum conversando sobre a respeito da máquina, ele tinha tentado de tudo e a máquina não importava e mandou a placa pra ele, porque ele bem ou mal, ele sabe achar essas coisas. Ele literalmente sofreu tentando achar o defeito, né? Vamos ver o Gate Array do Amstrad, vamos ver o PUC 80, vamos ver a memória, vamos ver essa ROM tá estranha, vamos ver não sei o que, volta, cadê o clock? O clock sumiu, não, tô vendo no pino errado. Vamos no CRTC, né, que é o 845, vamos no Z80, no final assim, depois de tanto caçar coisa, ele ficou encucado ele trocou ele achou acho que o Gate Array tá com defeito, aí não era o Gate Array, depois ele tirou, eu acho que então pode ser o CRTC, trocou também, tava funcionando ok. Qual era o problema? O cara realmente ele tinha gravado uma ROM do software de teste que ele desenvolveu, só que ela não funcionava. E assim, ele tirou a ROM, fez o dump, tá normal. Aí depois que ele pôs de volta, que ele olhou com calma, ele viu que o modelo de Apple que o cara usou tinha uma pequena diferença, né? O Address 15 dela, ele tem Address 15, né? A ROM da Amstrad não tem, só tem 14 bits. Ela tinha 15. E aquele pino ficava literalmente flutuando, então aquilo ali... Ele tinha que duplicar, quando você faz isso, você tem que duplicar o seu arquivo binário original. Não, é pior, Juan. Aquele pino não é ligado em nada no Amstrad. Então era um pino ligado na zona fantasma lá do Super-Homem. Ele hora vinha um bit 1, hora vinha um bit 0, então assim, o programa a ROM nunca funcionava por conta disso. Mas Giovanni, se isso nem é um problema se você duplicar. Você tem uma EPROM de 8K. Você vai substituir por uma de 16K, você tem que pegar aquele arquivo de 8K e duplicar. Porque por mais que o pino flutue, ele vai flutuar entre duas coisas idênticas e você vai estar sempre lendo a mesma coisa. É uma alternativa. Aí depois que ele achou esse problema, ele pode até rodar o programa de teste corretamente e fazer as coisas e tese a placa consertada. Era um problema de software no final das contas. No fundo era um problema de software. É um problema de pino flutuante. E a outra é a sequência de um conceito do Amiga 500 que ele arrumou, que ele fez retrobrite de expansão. Então fez umas coisas bonitinhas. Tem um emulador de drive que você instala e fica no painel na tampa do 500, né? Pra você ficar feito um maluco olhando na buraco do flop pra fazer as coisas. Você consegue olhar ali. Fica do lado, né? Fica em cima, né? E faltava ver a memória. E a memória tinha toda a boa expansão de memória do Amiga 500, tinha uma bateria que obviamente tinha explodido. E ele fez lá todo o processo de limpeza, faxina, colocar uma CR, né? E ele fez até assim um pedido encarecido, né? Se você tem uma máquina que tem desse tipo de bateria e ela tá guardada, tipo, não deixa pra amanhã. Vai lá, abre a máquina, vê como é que estão as coisas e arranca a bateria.
Escolhe para qualquer aparelho que tenha bateria, nem só para computador. E essa coisa que o Adrian Black achou? Não achou, ele fez. Não, ele não fez, ele chegou para ele. Ah, não, esse aqui é não, esse aqui tá certo, esse aqui é o que chegou pra ele. Sim, parece um TRS-80, mas não é um TRS-80. Tem cara de TRS-80, tem teclado parecido com o TRS-80, mas não é o TRS-80. Até a placa-mãe dele parece de TRS-80 até o momento que você olha pro processador e vê que é um 6502. Tá, obviamente não é um TRS-80. É um clone de Apple II. É um clone taiwanês de Apple Plus. A gente já falou isso outras vezes. A gente vai chegar aos 90 anos fazendo esse podcast e vai continuar aparecendo clone de Apple II que a gente não conhecia. Mas isso é um Apple II ou é um daqueles MPF que deu origem ao TK2000? É um Apple II com somente um slot de expansão, uma case que lembra um TRS-80 original, até na cor, e um teclado estranho que, assim, literalmente você olha pra máquina e você não diz que é um Apple II, até porque pela pinagem, até as portas traseiras, né, os buracos, os conectores lembrariam um TRS-80. Será que não foi o caso, tipo assim, do Phantom System? Vamos fabricar um clone disso. E não deu. Temos que fabricar um clone daquilo. É bem capaz, tem toda a cara. E quando você bota, ele aparece AMI3, AM3, não é isso? Exato, é o nome do fabricante, é o nome do modelo da máquina, AMI3. Nada a ver com a Apple III, óbvio. Se tivesse... eu vi esse vídeo, mas esqueci de qual era o problema. Qual era o problema nessa? Acho que não tinha problema nenhum. Acho que no máximo a imagem e a fonte. Esse foi um vídeo que eu vi correndo, só pra... Eu fiquei curioso saber o final. Também eu fui quase pra procurar onde é que tá a tela, eu quero ver a imagem. Depois eu não voltei pra ver o resto. Sim, ele teve que dar uma mexida no circuito de vídeo pra... tá. É que a saída de vídeo composto dele era meio estranha e não... Ele não saía direito em todos os monitores, então ele fez ajustes de trim-pot, teve que trocar o monitor para conseguir enxergar uma imagem. A parte micro do micro estava funcionando mesmo, só tinha esse problema para ele gerar a imagem. Gerar a imagem, coisa que usava. Tava só com um pezinho na Grave, só isso. E agora, vamos pedir pro Igor trazer o cérebro? Vamos. Igor, traga-nos cérebros. It's alive, it's alive, it's alive. Gente, fiquei sabendo hoje o nome verdadeiro do 8-Bit Guy. É David Murray. Eu sempre achei que o nome de batismo dele era 8-Bit Guy. Eu também, né? Assim mas como... eles foram na igreja, qual é o nome do garoto? 8-Bit. E aí, qual é o seu sobrenome? Pai, Guy. Então... Né? O nome dele é David Murray. E o monstrinho que ele nos mostra é o filho mais querido dele, né? O jogo Petsky Robots. Só que a novidade é que agora ele fez uma versão para Atari 8 bits. E Giovanni, este vídeo é para você. Você quer ver esse vídeo? Esse vídeo vai ser uma delícia para você que gosta de desenvolver jogo. E eu te digo, você vai ficar com vontade de fazer um clone desse jogo para MSX quando vir esse vídeo. Isso é um fato. Eu não parte dele, mas ele conta assim, que essa versão de Atari 8-bit não foi feita por ele. Não, teve duas, gente. Teve duas versões. Mas que a galera fez engenharia reversa e fez um port. Não, tem a maneira fácil e a maneira difícil de fazer as coisas. A maneira fácil é que tá à disposição de todo mundo. Gente, você quer portar? Eu mando fonte pra você. Você não sai espalhando por aí, mas eu mando. É só pedir. Você é desenvolvedor? Viu, Giovanni? Hein? Você é desenvolvedor? Eu mando fonte pra você. Aí ele mandou pra um camarada que se dispôs a desenvolver pra Atari 8 bits. Só que ao mesmo tempo, um outro maluco, mais maluco do que o primeiro maluco, quis fazer da maneira mais difícil. Ele simplesmente pegou o binário disponível e desassemblou. E só desassemblar. É só desassemblar e recompilar e readaptar, né, pro hardware de vídeo do... Sim, que é bastante diferente. Mas tudo bem, ele teve que escolher entre um e outro, né? Fica aí o trabalho impressionante desse segundo camarada, mas a história prossegue com o primeiro port. Aí, o segundo port é interessante que o cara fez com o modo mais gráfico, né? Mas aí tem menos resolução. Agora, ele nesse vídeo ele mergulha direto na arquitetura do vídeo, né? Do modo texto do Atari 8 bits, da geração de caracteres. Ele só tem 128 caracteres disponíveis, mas eles são reprogramáveis e o segundo 128 são obrigatoriamente o reverso. Aí ele explora isso para
gerar objetos dentro do jogo e acaba ficando visualmente muito bonito, quase tão bonito quanto a versão do Apple II que é feita em modo gráfico, né? Os vários ports que ele faz desse jogo, ele quer se manter fiel ao espírito do Pesky Robots original, que é no Commodore PET, que só tem texto. No Apple II ficou meio inevitável. Os caracteres do modo texto do Apple II são realmente uma porcaria. Não dá pra fazer um Pesky Robots com aquilo. Não, nem usando o mouse text do Apple II Enhanced. E fora que o modo é totalmente monocromático, né? Muita opção. Impressão minha, ou no final do vídeo ele mostra assim, tipo, máquinas 6502 que ainda faltam. Sim, ele mostra. Pô, o cara é um vicioso, hein? Ele quer um joguinho pra todas as plataformas. 6502. Giovanni, eu estou sugerindo isso descaradamente pra você. Eu não sei quais são os seus planos futuros de desenvolvimento de jogos, mas entendi o recado. Já entendeu? Eu não fui nada sutil, né? Aham. Como é que é? O Juan quer fazer uma quebra aí do 6502 e ir pros 80, né? Isso. Pro mundo dos 80. É só compilar. É só compilar. É só compilar, gente. Super fácil. Né? Mas aí vamos seguir pra sair desse assunto de jogo. Vamos seguir pro que o André Black andou aprontando aí. Por exemplo, botou um Ray-Ban no Macintosh. Não gostei da cor do monitor do Mac Classic. Eu vou trocar o CRT. Vou trocar o CRT. Não tem problema, né? Não tava com problema nenhum. O problema era que ele não gostava do branco. Ele cita alguns estudos que dizem que para você ficar olhando para a tela do monitor e trabalhando o dia inteiro, é melhor ele ser verde ou âmbar do que branco. Na verdade, o uso do monitor branco é mais por causa da fidelidade à folha de papel, né? Para o pessoal de editoração enxergar algo que se aproxima mais a uma folha de papel. Mas para a saúde da vista, é melhor ou o verde ou o âmbar. Ele resolveu botar um CRT verde. É um demais no monitor de Apple no lugar. No caso de Apple IIc, né? E ficou bonitinho. Cara, não era mais fácil ele botar só uma telinha de filtro que se vendia nos anos 80 na frente do monitor? Não tinha. Tinha que botar um acetato. Ou isso? Não era mais fácil? Mas pra que fazer as coisas da maneira mais fácil? Pois é. Esse não é um podcast de fazer as coisas da maneira mais fácil. Ele tinha um tubo de mais sobrando, fim da história. E agora ele tem um tubo branco sobrando que ele vai usar e, sei lá, daqui a alguns meses a gente vai estar falando de algum que está maluco usando o monitor branco que sobrou. Ele pode formar o tubo num decantador de conhaque. E agora, gol do Gigia? Pois é. Bom, aqueles que estiveram na nossa conversa da praça, na nossa primeira conversa na praça de Retrópolis, o Emerson Branco do canal World Players apresentou uma coisa muito legalzinha que um desenvolvedor uruguaio fez, que é uma ROM atualizada e com capacidades novas para o TK90X. Sim, ela tem coisas, ele tem um modo para acelerar a leitura, né? Pode acelerar até 4.000 bps, né? Acelerar a leitura de cassete, implementar o renum, né? Que é renumeração de linhas, que ele não tem um renum que nem o do Color ou do X ou dos outros. E tem mais uma coisa, melhorar a interface de edição de linha. Que quando você tem uma linha muito comprida e você quer fazer um edit nela, você tem que ir indo com as setas para a direita e para a esquerda, assim, para sempre. Aí ele fez essa capacidade de você subir, aí para você subir 32 caracteres por vez, né? Para melhorar a vida de quem está editando programa Basic no TK90 aqui. Eu não sei se essas três são as únicas melhorias que ele fez. Tem outra coisa. Ele fez essa ROM em versões para vários idiomas, não só português e espanhol, para inglês também e para outros. Romeno também, acredite se quiser. Polonês, inglês, português, espanhol, catalão. Javier Bandeira vai falar disso. Italiano. Eu fico imaginando um usuário romeno de TK90X. Ele só tem. Aparente, qual o problema? É onde o Drácula gerencia a lista de pessoas a morder. Por aí. Tem um detalhezinho, né, nessa história. A ROM original, ela é chaveada entre português e espanhol. Só que, para colocar todas essas capacidades novas, ele teve que arrumar espaço. Talvez já tivesse algum espaço livre na ROM. Tem ROMs de outras arquiteturas de 8 bits. Só que ele fez o seguinte para ganhar mais espaço de desenvolvimento. Ele ripou fora
um dos idiomas e usou o espaço das mensagens para colocar código em assembler lá dentro. E nessa ele falou, bom, então vou ter que ter uma versão em português e uma em espanhol. Eu suponho que o processo de pensamento dele tenha sido esse. Então vou colocar outros idiomas também. Ficou muito maneirinho. Muito maneirinho. Vou para um idioma, vou fazer para outros 7. E cola, né? É só passar pelo tradutor. Na verdade, assim, depois que você arrumou o espaço e você definiu o que vai fazer com aquele espaço, esquece. Você segue adiante, porque assim, agora a parte mais difícil era arrumar onde pôr, né? Então se você faz. Se quiser, se pudesse, ele faria em Klingon. Fica a dica para usuários de TK90X com um espírito empreendedor tentar testar aí o upgrade da ROM. Você pode testar no emulador. A outra também podia fazer em Sindarin. Vocês estão cada vez estão melhores, hein? Podiam pegar pelo menos fazer uma coisa tipo hebraico, árabe, essas coisas assim. Klingon. Ricardo, achei que você ia falar Klingon. Não, já foi falando. O Giovanni já tinha falado. O problema é que você fazer as letrinhas do alfabeto Klingon em bloquinho de outro. Mas como esse podcast não é o TB, vamos ver o que o Adrian Black tá arrumando. Vamos pro Adrian Black. João, esta é pra você. O cara me fez um comparativo, aproveitando que ele pegou uma nova implementação do SID, né? O ARM SID. Ele testou num Commodore 64 de bancada de teste nele. Todos os chips estão com socket ZIF. Esse Commodore 64 da Adrian Black é lendário, assim. Já tem todos com socket ZIF, justamente para quando precisar fazer manutenção, teste dele, arranca tudo e bota. É o co-estrelando do canal dele. É que nem o Mark Fixes, esse Commodore tá para ele, que nem o Mark Fixes Stuff tá pro Retro Man Cave, né? Sim. Aliás, eu tenho que dar uma olhada depois, ouvir assim com detalhe, para ver as diferenças sonoras, porque o CID de versão para versão ele já muda o timbre. Exato, não, ele fala tudo isso, todas essas mumunhas de diferenças entre CID, entre os vários CIDs originais e entre as reimplementações de CID, ele menciona tudo isso, é bem detalhado esse vídeo. João, assim como o vídeo do Petsky Robots era pro Giovanni, esse vídeo do ARM SID é para você. Sim, e eu, por acaso, eu tô muito acostumado com o timbre do CID do Commodore 128, até porque é o que eu tenho, né? É o que o número começa com 6, não é isso? Isso. Eu vou ser sincero pra vocês, tocando o som. Poxa, o micro queimou o CID, não tem som. Não, eu tenho que procurar um chip tal, do lote tal, que foi uma série especial que foi usar no silício, que veio lá da Sibéria, que era da região de Rússia, que o som fica. Não, faz tocar som, gente. Eu não sou chato de querer. Ele tá ficando velho, ficando surdo também, quer coratinho. Mas você, pelo menos, João, ao contrário de nós, você consegue perceber essas diferenças, né? Percebo. Eu percebo a diferença do 2149 pro Y386 Então faz isso, João. Depois que esse episódio sair, depois que você tiver escutado esse vídeo, conta as suas impressões nos comentários, tá? Não, tudo bem. Outra coisa também é que eu na época, no nosso fazendo de MSX Force, eu explicava as diferenças do FM original, né, 2413 do MSX, pro MC. Que era o clone, né? Que é aquele negócio que, do tipo, melhor, pior, eu falava, depende. Eu tipo, equivalente, cada um com sua vantagem. O que era melhor era a construção do FM do ASIC. Agora, o chip cada um tem uma características de timbre. Tinha jogos que ficaram melhores, tinha jogos que ficaram piores. Sacaram? Sim. Então, vamos pros Manos Parça? Vambora, né? Vambora. Brasil! Eu, como modesto que sou, só que não, né? I am the greatest! Eu tava achando que essa brincadeira do Danjovic tinha sido inspirada por mim, mas não, foi sincronicidade. Nós dois quisemos fazer isso ao mesmo tempo. Ele resolveu ressuscitar um MC10, que era uma procrastinação dele há muito tempo. Ele tinha essa máquina desde 2013, veio com defeito, estava lá na gaveta e agora, não, chega de procrastinação, vou consertar. Ele vai e conserta. Dado que o MC10 cabia na gaveta. Sim, algumas pessoas usavam o MC10 pra calçar a gaveta, pra lá não ficar...
crueldade com o MC10. Juan, explica melhor as histórias de usar o MC10 como calço. Não, coitado do micro, não. Ele não merece isso, né? Ele é um... O americano faz isso, Ricardo. Isso no... Mas quer dizer que o John Jovic pegou, então fez uma... Aliás, não foi só parte 1, né? Vem parte 2 aí, né? Sim, tem um chip que não impede o micro de ligar, mas ele gera um bug chatinho que vai gerar incompatibilidade em algum software, que faz a memória se espelhar. Se você colocar esse 74 LS que está faltando, ele vai corrigir esse problema. Então, no possível, sem encomendar componente novo, o micro já está funcionando o máximo que pode. E olha na foto dele o que ele digita no micro para mostrar que ele está funcionando. Eu vou esperar vocês abrirem no site DC. Eu já vi. Rise from your grave. Rise from your grave. Legal. O Retrocomputaria contribuindo para o léxico da comunidade retrocomputacional. Eu acho isso fantástico. Oficialmente viramos influenciadores analógicos. Isso aí. E como se não bastasse, nesse processo o Dan Jovic resolveu recriar o esquemático do MC10 e fornecendo arquivos para o Eagle. E ele colocou lá no GitHub, né? Colocou no GitHub dele. Pra poder refazer a placa no PCB Way demais. Isso aí. Ele pode mandar. Se quiser fazer quem quiser construir aí um MC10 Next Generation, tá aí no que se basear. Porque eu acho que o processador 6803 da Motorola não deve ser difícil de achar. Processador de vídeo 6847 também não deve ser difícil de achar. O resto é tudo carne de vaca. O mais complicado é montar um tecladinho, né? Legal isso, hein? Legal, muito bacana. Muito maneiro. Chegamos nos comentários, então? É o que tem pra hoje. Vamos passar para os comentários então. Nós estamos falando então do episódio número 123, que o assunto foi os 35 anos do 3. E não foi a planilha da Lotus. Então, por conta disso, já vamos aproveitar e vamos ler, vamos invertendo tudo. Vamos ler primeiro os comentários do YouTube. Então, agradecer ao Alan Lima, que disse: sorte que eu estava online, adoro vocês, ótimo episódio como sempre. Muito obrigado, Alan. E o Guilherme Mitman, que é recorrente já nos comentários, ele coloca lá mais um ótimo episódio. Elas agradecendo ao Guilherme Mitman, que a presença persistente dele dos comentários do YouTube foi o que fez a gente tomar vergonha na cara e nos lembrarmos de que existe o YouTube para as pessoas comentarem. Pois é, ele tá sempre comentando lá, a gente vivia esquecendo. Bem, e no episódio o Marujo perguntou lá: Computer B Bible Games, tem isso? Tem, Marujo, tem sim. Estamos tão surpresos quanto você, mas sim. E na parte B? Na parte B, né? Tem mais alguns comentários, né? No YouTube, 2 comentários do Guilherme Mitman. O primeiro, ele diz: tem aprendido muito, vocês são demais. Não, a gente não é tudo isso aí, não. A gente só somos uns bandos de cara chato. O segundo comentário botou: o cara fala piano de cauda e toca um órgão de... Pô, acho que foi o que deu pra arranjar, foi mal. Era o que tinha pra hoje, né? Era o que tinha pra hoje, né? E o Alexandre Lima, primeiro like. Ouço todos e like em todos também. Merecido. Ricardo, na próxima vez que tiver um piano, tiver um órgão, a gente toca um piano. Sempre. Quem é o pianista do Bar de Retrópolis mesmo? O Guilherme Mitman. Ele se ofereceu pra ser pianista do Bar de Retrópolis. Se não tiver lugar no bar... Já é. Você já é o pianista. Não tem mais a opção de recusar. Se ofereceu, já era. Ele disse assim: se ficar coisa feia no bar, não tiver, não tem problema, eu sou o músico que toca na praça. Eu vou pra praça tocar. Então ele vai fazer um bico na praça, às vezes pra ganhar uns trocados de vez em quando lá, aqueles músicos de... né? Mas ele é o pianista do Bar de Retrópolis. Um dos bares, né? Mas do bar mais popular. Mas voltando ao site, o Dan Jovic nos diz: mais um excelente episódio. Eu também não conhecia quase nada do Coco 3, só tinha ouvido falar. O 6809, pelo que já li e ouvi dele, me parece ser um microprocessador tão interessante que penso que nós é que estamos numa terra paralela, onde ele não acabou evoluindo e sendo usado em máquinas mais modernas. A mesma coisa para o S9, que indo para os 16 bits poderia ter se tornado DOS 9, e estaríamos hoje no Wind.os-ix Build 2210.
Pode ser, né? Agora que o Danjovic mencionou, num what if desse sobre Tandy, eu criei a hipótese, eu tenho quase certeza que fui eu que veio com essa ideia maluca, de haver extensões de 16 e 32 bits do 6809, 61, 609, 63, 209, sendo o 8 teve, né? Porque o S9 ele teve builds para H800. Mas aí não é uma extensão da arquitetura 6809, né? É um outro. Eu acho que, inclusive falando em processador, eu acho que faltou no 68000 era retrocompatibilidade, né, com 6809 para parecer o processador ideal, né? Mas a Motorola não era muito disso. A Motorola era para processadores que nem o Jack Tramiel era para computadores. Eu tô nem aí para compatibilidade. O próprio 6809 não é compatível em executável como o 6800. Ele só era fácil de portar o fonte, sim. Mas não era que nem E mesmo o 6803 não tem nada a ver com o 6809. Tá quase um pouquinho com o 6800. O 680, qualquer coisa menor do que 9, são todos compatíveis com o 6800, com algumas coisinhas a mais cada um deles, mas tudo bem, compatíveis, tudo bem. Dentro dessa linha 6800 teve compatibilidade entre si. O 6803, por exemplo, do MC10 que a gente acabou de falar, é compatível. O 68HC11 daqueles Alpha Smart Pro que eu tenho também é compatível, versão microcontrolador. Chegou no 6809, não, outra arquitetura. Chegou no 68000, não, outra arquitetura. Porque o 68000 ele foi muito utilizado, pô, imagina se ele fosse compatível com o 6809. Nossa, merecia uma terra paralela só, uma narrativa de terra paralela só para isso. E eles só de brincadeira eles lançaram 68008, mas não 68009. Tá aí mas tem um detalhe, né, interessante, sim. E é curioso isso da Motorola, é que assim, o Z80 e o 80 eram compatíveis em código, um código sempre o outro e fazer a montagem. Mas tudo bem, eram de fabricantes diferentes. Vamos ver, o 6502 compatível com 6502, 65816 executa código do 6502 também sem alteração, né? Uma coisa. Pois é, eu acho que eu acho o seguinte, faltou essa visão da Motorola também. O 6809, mas assim, a Motorola queria vender por um bom preço, né? Já sabe hoje, mas um 6809 nos mesmos moldes, do 65816, assim como o Z80, nos mesmos moldes desse cara, seriam processadores fantásticos. Mas para os 80 existe, né? Existe Z180, existe R800, existe Z180. São diferentes, né? Ele não, ele é igualzinho. O que ele muda quando entra no modo 16 bits, ele usa as desempinagens, né? Ele usa até as perninhas de dado para virar endereçamento. Ele muda um chaveamento específico lá, acessa a memória de forma pura, né? E faz o fetch do dado que ele precisa. E volta para ser o modo em que as perninhas de dados são dados. Interessante. Gente, a gente tá mergulhando demais nessa toca de coelho. Tudo bem que é um dos assuntos mais divertidos que existem. Vamos deixar o coelho ali quietinhos, então. Vamos. Daqui a pouco a gente tá falando o Atif zumbi, o Atif obra de metal. Isso aqui não é um Atif. O próximo Atif só em 2022 agora, né? Exatamente. Então vamos parar por aí, porque... Vamos falar de nós. Vamos falar de nós. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo nada, você está fazendo. Não, ainda tem. Nós ainda estamos na campanha do baralho. Nós estamos por ocasião que nós estamos ouvindo. Por ocasião que você, caro ouvinte, está ouvindo aqui, nós estamos no final da campanha do baralho. Últimos dias, é para acabar. Nós não sabemos se nós atingimos a meta, tá? Nós esperamos que sim, temos ultrapassado a meta. Mas na campanha já temos vídeo, temos apoio de algumas pessoas que graciosamente estão divulgando a campanha. Tivemos alguns apoios de algumas pessoas, alguns conhecidos nossos que entraram em contato para divulgar a campanha, para participar, tá? Então nós esperamos ter atingido a meta nesse baralho. Podemos poder fazer a entrega, né? Esperamos que você tenha, que eu estou ouvindo isso. Se você ainda não comprou, corre lá e compra, tá? Faz o seu baralho lá, encomenda o seu baralho para a gente poder ter. Ficou muito bonito, como vocês podem ver, tá? Quem já viu lá o vídeo, eu fiz um videozinho correndo aqui ao melhor estilo youtuber
O melhor estilo do youtuber de pobre, ou seja, um celular numa mão e com a outra fazendo tudo o resto. Aí já é influencer, mas é influencer pobre. Influencer pobre. Ao melhor estilo, então vocês podem ver lá, tá? Quem ainda dá uma corrida lá e participa da campanha, dá um apoio, tá? Pra gente conseguir atingir todo o meta, podemos imprimir, podemos rodar todo esse baralho, pra podermos despachar. Colabora lá com a gente, dá uma força lá pra gente, pra podermos bater essa meta e atingirmos e dobrarmos ela, se possível. Custa nada sonhar, né? É a forma de você estar ajudando a gente também, né? Ajudando a gente a pagar as nossas despesas, a custear os nossos gastos, os gastos que a gente tem tido com o podcast, com o site. Então, como vocês darem uma força pra gente, é essa do colaborando com essa campanha, por exemplo, do baralho. Pois então, não falei agora há pouco que o Danjovic se inspirou a encerrar uma longa procrastinação da parte dele? Pois bem, isso não foi nada perto da minha procrastinação. Juan, a saga. A saga. Gente, o spoiler, assim como tem ROM nova de TK90X, eu criei uma ROM nova para Coco 1 e Coco 2, não Coco 3. Tá, maneiro, legal, com features interessantes, bonito. Mas só que isso vem de uma história que se estende lá para 1984, ou seja, para explicar exatamente a origem dessa ROM, eu tive que praticamente contar a história da minha vida, mais um pouco, e eu ia estar falando de paixão frustrada do segundo grau, e aí melhor não. Então, tudo bem, a história começa em 1984, na minha entrada na LZ. Gente, não vou repetir esse post porque é um post longo, então vocês queiram ler ou leia, e aí vocês sabem por que o tema de encerrar procrastinações longas é um tema recorrente deste episódio. E se você tem um Coco 1 ou Coco 2, ou quer brincar num emulador, tem uma ROMzinha turbinada aí, cheia de features novas no Basic para vocês mexerem. Ela tem um modo texto implementado em modo gráfico, tem algumas... Legal que uma coisa que eu achei muito legal, você implementado o modo de 51 colunas e 64 colunas. Sim. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Na verdade, isso não é original, não é uma ideia original, porque na época tinha um editor de texto que era o Super Color Writer, que usava esses modos. Eu estava meio frustrado que a tela o modo texto do Coco do 6847, né, é pífio, né? Tem 2 colunas por 16 linhas. Aí tinha esse editor de texto que desenhava os caracteres em modo gráfico. Eu maneiro, olha só. Aí me veio a ideia, não seria legal se isso funcionasse no Basic, se eu pudesse fazer print disso no Basic, listar o programa, etc., colocar texto e gráfico assim, usando o print. Aí essa ideia ficou armazenada, ela não foi feita, fui deixando para depois. A LZ parou de trabalhar com Color, e só em 2012 que eu voltei a trabalhar nisso, né? Vocês lembram da história, né, do cachaço? A minha entrada no retrocomputaria, por isso que a história dessa ROM hackeada é quase que a história da minha vida. Ela me trouxe de volta pro mundo retro. Eu acabei implementando isso. E aí teve uma segunda procrastinação para transformar isso numa ROM certinha que fosse um patch na ROM alterada do HDB2, né? Que é a que você usa se você tem uma interface, uma Coco SDC, uma Super IDE, ou se você quer usar um DriveWire com o Coco ligado pela serial num PC. Mas aí eu não parei por aí, né? Além de na ROM esse modo texto, eu implementei o comando locate, implementei todos os tokens do Basic do Coco 3, né? Apesar deles não funcionarem. Coloquei função para ler o botão do joystick, que normalmente replicando no Coco 3, melhorei o display do DIR, fiz um timer com melhor resolução, fiz função dentro do Basic para você copiar a ROM para RAM, tem um montão de coisa lá, e isso é um trabalho em progresso ainda. Eu ainda tenho que implementar on-error go-to, que é uma coisa que o Basic do Coco 1 e Coco 2 não tem, que é imperdoável. O do Coco 3 tem, então vou fazer um backport. Então, basicamente, isso já tá ficando longo demais mesmo. Chega, né? O go-to igual tem no MSX Basic, não, né? Ou pretende também fazer esse cara. Fazer o quê? Não, é o resame, né? É que eu acho legal o tratamento de erro do Basic, né? Que assim, você, em caso de erro, vá pra cá. Aí ele tem um comando que é o resame pra você decidir o que você vai fazer na vida, né? Tipo o resame next, resame uma linha específica, tem o resame -1. Que é Mas, Giovanni, por incrível que pareça, tudo isso já existia no TRS-80 clássico, no TRS-80 Z80.
É que eu acho legal o -1, assim, que ele assim, volta pro comando que deu e tenta de novo. Fica lá insistindo, até vai ter uma hora que ele passa. Tá aí. Eu não sei se o On Error Go To e o resumo do Coco 3 tem isso, mas é uma coisa a se estudar. A princípio eu vou reimplementar como tá no Coco 3, mas a gente vê. O detalhe que eu fui me aperceber que ele não tinha quando fui fazendo um dos programas que eu adoro fazer em tudo quanto é arquitetura clássica, que é desenhar gráfico de função na tela. E eu preciso de um erro go to, porque na hora que a função sai do range, gera um erro e eu tenho que tratar isso e seguir sem desenhar nada até a próxima coordenada X que a Y seja válida. E sem o erro go to não dá pra fazer isso. Nossa, isso eu uso na minha rotina de diff pra converter as imagens de color pro DMSX. Literalmente. O Differing, né, o Floyd Steinberg, ele trabalha assim, porque tem horas que eu vou bater na coordenadas fora da imagem. Então, assim, literalmente, sim, se bateu, finge que nada aconteceu e segue sua vida. É isso que eu faço em Basics que tem o erro go to, mas isso é o to do. Eu espero não levar tanto tempo para implementar isso quanto eu levei para implementar o resto. Tomara. E chega, né? A gente tá procrastinando demais o fim desse episódio. Pois é, né? Tá bom hoje, né? Acabou, né? Acabou. Chega. Tem realmente uma coisa pra fazer. Conta da pauta do episódio deste mês, me empolguei e play Tetris Party Nintendo DS. Opa! Como é que é? Repete aí, Giovanni. Pra eu ter o Tetris Party do DS. Olha só, se animou a jogar joguinho novo por causa da pauta do Tetris. Joguinho velho novo, velho. Velho novo, velho. Não, ele é legal, esse Tetris é legal. Eu tentei comprar o Tetris DS, mas assim, eu vi que o Tetris DS é uma coisa completamente insana. Assim, era a galera da Nintendo tentando inventar o que fazer com as duas telas. Você tá falando de Tetris? Você por acaso já investiu horas da sua vida assistindo o Campeonato Mundial de Tetris? Eu andei assistindo ultimamente. E vou te dizer, é divertido pra caramba. Os caras são insanos jogando. Realmente, perda de tempo é o tema recorrente deste mês. Assim, é impressionante. O campeonato de Tetris, a final é em Moscou? Não, afinal é um campeonato. O que acontece? O Campeonato Mundial de Tetris, aliás, um dos que eu assisti, o Alexei Pajitnov estava presente, usando um casaco, assim, uma blusa por cima de manga comprida com os tetriminos, e ele fala: esse realmente é um esporte, não é um esporte eletrônico. E ele ocorre na Portland Retro Gaming Expo, que é um dos maiores eventos de retro gaming dos Estados Unidos. Toma um final de semana, então tem uma seletiva, e aí é feito usando o Tetris do Nintendinho, o original, detalhe, usando Nintendinhos com controles originais e monitores e TVs de tubo. Tem que ter o... E assim, vai na ordem são as partidas, são nas eliminatórias, são melhores, ganha quem faz mais ponto, e na final são melhor de 5. A final é melhor de 5. Em torneio de Tetris, final se classifica para você. Isso. E eu assisti, uma das que eu assisti recentemente foi uma das mais emocionantes, que era um rapaz de 16 anos, desbancou um cara que tinha sido 7 vezes campeão mundial. Conseguiu vencer do cara, assim. Então, assim, e vou dizer pra vocês, os caras começam jogando no nível 18. O Tetris do Nintendinho vai até o 29, que é virtualmente impossível de ser jogado. Mas eles começam no nível 18. Aí ele tem um vídeo que eu vi recentemente, o cara explicando tudo, muito bom. O cara começou a explicar, se encantou tanto que ele resolveu disputar a seletiva para disputar o campeonato. O cara que fez o vídeo. E ele conta, por exemplo, que aí ele mostra um vídeo assim, o pessoal começava no nível 1. Aí quando o cara dá para o 2, 3, um cara da plateia grita: me acorda quando isso ficar emocionante. Eles agora começam no 18. Eles partem do 18. Já no 18 já é insano. O negócio já é insano. Os caras jogando. Da MSX da Microsoft começava no 9. Ah, sim, mas os caras assim, eles já partem do 18 pra cima. Quando era jovem, agora. E os caras platinando o jogo, cravando 999.999. E assim, é muito doido ver o negócio, assistir, é muito divertido de ver, porque os caras são
louco. Os caras falando de técnica, livros de técnica de jogando Tetris, como fazer questão para ganhar tempo, toda a explicação sobre a questão do aumento da velocidade de acordo com o número de frames por segundo, que é 60 frames, ele vai fazendo para aumento. Assim, Você tá me dando ideia, Ricardo, mas eu vou falar isso sem... Não, eu já tive 1001 ideias que não dá pra gente falar nesse horário. Então, assim, eu voltei a jogar Tetris no celular. Botei um da Tetris Hold'em como eu tô jogando. Ontem fui dormir mais tarde do que deveria jogando. Isso é de... uma história bizarra. Eu tava jogando Tetris do DS e de repente eu comecei a errar. Sabe por quê? A minha mão tava dormente. Nossa. Gente, vamos encerrar pra gente poder jogar mais um pouco de Tetris. Vamos encerrar. Vamos. Já tô até abrindo aqui o emulador. E nosso próximo gerador de pauta vai ser rodado aonde mesmo? Esquece o gerador de pauta. Não, não tem pauta. Repórter Retro não tem gerador de pauta. Esqueci desse detalhe. Corta essa parte. Por outro lado, o próximo episódio que vocês vão assistir na próxima semana vai ser gerado no modo de 51 colunas. Opa! Coisa chique, hein? Chique no último. É isso mesmo, sou chique mesmo. Fui. Enquanto isso, eu também vou embora. Fui, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu também vou me retirando. Até. Opa, peraí, desculpa, eu tava aqui jogando Tetris, nem prestei atenção que acabou o episódio, acabou o Repórter Retro hoje, gente. Desculpa, tchau. Então, gente, até mais. Já tinha sido acertado. Depois do César é minha vez. Tchau. Assine a newsletter do Retrocomputaria, a RetroBits, e receba no seu e-mail toda sexta as novidades do mundo da retrocomputação. E fale conosco, comente nos episódios, nas postagens, nos mande e-mail em retrocomputaria@gmail.com. Procure também o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Twitter e manifeste-se. Seu comentário, você sabe, é o nosso salário. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.